Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados. Bom dia a todos, Deus abençoe a todos os irmãos. Glórias a Deus. Quero já estar fazendo uma oração ao Senhor, agradecendo a Ele pelo dia, pelo pão e por esse pão diário maravilhoso que Ele tem nos dado, né? A cada dia. Perdão aí por ontem eu não poder, eu tive que ir com urgência ir ao banco e fiquei lá preso. Peço perdão para os irmãos, saí de lá mais de 11 horas, me perdoe. Mas hoje já iniciaremos aí, em nome de Jesus, momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus que o Senhor tem sido maravilhoso conosco, com todos nós, com a sua igreja. E eu quero já estar dando a paz aí a todos. Salmo 89. Lembrando, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Maria. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora, minha amada, e a todo o povo aí da sua igreja, e a toda a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ajustando aqui o celular. Louvado seja o Senhor. Isso. Então, Salmo 89, hoje é terça-feira, a gente tem a noite. Paz do Senhor, pastor Júnior Pontes. Deus abençoe o Senhor, sua família, a missionária Simone, que todos os dias de 8 às 9 está com o ciclo de oração presencial. Deus abençoe a todos. Quer buscar a sua causa em oração diante de Deus, vá no ciclo de oração e busque, e passe lá o nome, os pedidos. As nossas missionárias, Adriana Flávia, missionária Ana, todos estão lá orando, missionária Valda, pastor Josuel, todos na oração, em nome de Jesus, pelas nossas vidas. Amém? Então, Salmo 89 é promessa do reino messiânico a Davi. Muito lindo, né? Diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios clamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Muito lindo, né? Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A fidelidade tua a confirmará nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Esse é um versículo que eu sempre falo e sempre lembro nas minhas mensagens, né? E na maioria das vezes estou sempre em lembrança desse versículo. Ele está no meu coração. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Davi, ele se estende a Deus como um Deus fiel. Davi, ele se estende a Deus
como um Deus soberano, um Deus que nem anjos, nem principados, nem potestades, nem nada é semelhante ao poder e autoridade de Deus. E Davi aqui eu entendo profundamente como Davi é chamado por Deus segundo o seu coração. Porque o coração, eu ouvi uma mensagem uma vez pessoal, né, uma conversa que tive com um pastor judeu, e ele dizia assim na mensagem, ele dizia assim, olha, o coração para Deus é o centro do filtro do corpo do homem. Então é um exemplo, porque a palavra diz que do coração procede todas as coisas, mas a palavra também diz que a alma e o espírito, elas são discernidas pelo Senhor. Ele discerne, o Espírito Santo discerne alma e espírito, e a divisão de juntas e medulas, e a intenção do coração. Então, quer dizer, é aí onde filtra o nosso corpo. Ele é dotado do coração, e o coração bomba o sangue para todos os órgãos, mas existe um órgão que se ele não filtrar, ele traz toda a complexidade para todo o corpo. É o rins. O rins é o lugar de filtrar. Então, por isso que aí, na região de juntas e medulas e alma e espírito, é que Deus discerne a palavra, a intenção do coração, antes que venha a língua, antes que a gente fale aquilo que pensamos, o Senhor discerne. Por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele sabe, na sua onisciência, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades e a intenção. Então, quando nós temos a intenção com Deus, nós classificamos Deus. É isso que Davi, os nossos atos, classifica quem é Deus para nós. É muito lindo, né? Isso é meu. Os nossos atos diz quem é Deus para nós. Então, que plano está Deus para nós? Então, Davi, ele aqui no Salmo 89, ele expressa o Deus, o seu reino messiânico. Você vê, Davi está aí 600 anos antes de Cristo, mas ele aponta o reino messiânico, quer dizer, o Messias que viria. Davi aponta Deus como Messias, Davi aponta Deus como soberano, Davi aponta Deus como Criador, Davi aponta Deus como acima de tudo. E aí ele classifica quem é como tu, ó Senhor. Os meus lábios clamarão a todas as gerações a tua fidelidade. E Deus é maravilhoso. Eu estou 31 anos no Senhor. Uma coisa eu não posso jamais deixar de falar, jamais deixar. Eu acho que eu falhei, eu faltei, eu não fiz o que poderia fazer de melhor para o Senhor. Né? Assim como Davi se achou nessa condição. Senhor, a tua fidelidade é maior do que qualquer oferta que eu fizer a ti. Qualquer obra que eu fizer a ti, a tua fidelidade está acima de anjos, de mim, de todos, porque tu és fiel em si mesmo. É isso que Davi está orando, clamando, salmodiando, exclamando a Deus, dizendo: olha, não há um Deus tão grande como tu, Senhor dos exércitos, Senhor de todas as coisas. Mas ele traz um arranjo nessa fala dele, trazendo sempre: todas as gerações
eu exclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. E eu sou um exemplo nisso aí, né? Eu confiei no Senhor, a minha caminhada, eu confiei no Senhor em fazer a sua obra, a paz do Senhor. A todos que vão entrando aí, às vezes não aparece Seares Reis. Deus abençoe, minha amada. Deus abençoe, amados do Senhor, vocês aí. Pastor Júnior. Às vezes não aparece o nome, o rosto, e às vezes a pessoa está presente. Então, Deus abençoe a pastora Silvana, Deus abençoe a todos que vão entrando aí, tá? Se eu não falar é porque eu não vejo aqui na tela. Então, o rei Davi classifica Deus acima de tudo. E ele, esse arranjo que ele põe na sua fala, na sua exclamação, na sua orientação de vida com Deus, ele chama Deus de fidelidade. Muito lindo isso. Então, os meus 31 anos de caminhada com o Senhor, eu não posso jamais, eu posso ter falhado, eu posso ter faltado de ter cumprido alguma coisa que fiz não em promessa, mas em projeto com Deus, em propósito com Deus, porque crente tem propósito. Então eu posso ter faltado tantas coisas no propósito em que caminhei, assim como Davi se sentiu. Mas Deus não. Deus é na sua fidelidade. Então, o Salmo 89 traz Davi exclamando Deus, a paz do Senhor, presbítero Adelino, traz Davi exclamando Deus, clamando e exclamando Deus, com um arranjo na sua fala, dizendo que a sua fidelidade, ela está ao redor dele, ao redor, né? Eu sempre, nas minhas mensagens, me lembro desse Salmo 89, mas eu lembro só um versículo, que é o 8. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, ou como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Esses 31 anos que eu caminho no Senhor, eu jamais pude dizer, Deus não me ouviu, Deus não fez o que eu pedi, de jeito nenhum. E quando as coisas eu não estou bem, é isso que eu percebi em Deus, nessa caminhada. Quando eu não estou bem, e Deus está em silêncio, e quer falar, ou chamar atenção, alertar, aí muitas vezes Deus fica em silêncio, esperando algum momento oportuno. Porque Deus tem muito cuidado, o Espírito Santo é muito zeloso, é muito cuidadoso de nos ofender, de nos, sabe, o amor de Deus, por isso que diz que o amor de Deus constrange, por isso que diz que o amor de Deus transcende, o amor de Deus supera qualquer ação humana. E Davi, ele traz o Salmo 89, se a gente lê, é lindo, né? Ele fala dos fundamentos, do júbilo, de todos adorarem ao Senhor. Ele traz na Assembleia dos Justos a fidelidade, versículo 5, né? No 15 ele diz, bem-aventurado o povo que conhece e vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. É muito lindo isso. Então, quando os momentos em que eu estive dizendo Deus está quieto, em silêncio, não há resposta, é aquele momento que a gente clama, ora e não vê a resposta. Seárias Reis, Deus abençoe você, minha irmã. E aquele momento que a gente parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está respondendo,
Parece que Deus não está atento à nossa luta, à nossa dificuldade. É incrível. No outro dia eu estava... As decisões que ia tomar, né, que eu vim me preparando, e é muito difícil, eu tive que fazer muito esforço para tomar certas decisões na vida. E nas últimas que tomei, eu tinha que separar o sentimento, separar que tem decisões que a gente tem que fazer na vida, que a gente tem que olhar para Deus. A gente tem que estar atento a Deus, para que a gente não tome pelos sentimentos humanos e a gente olha para o ser humano, mas a gente olhe para Deus, o que é melhor para Deus. E é tremendo. Então é a hora que mesmo Deus estando em silêncio e você sabendo que você não está 100% bem, e você fica naquela... Puxa, o Senhor está... Será que está triste ou está, né, chateado? E isso pode estar. E não há resposta. Aí eu me lembro que eu saí de casa. Eu falei com a minha esposa, olhei, me arrumei, olhei para o pé, botei um sapato. Eu falei assim, eu já enjoei desse sapato. Acho que eu vou comprar outro. Mas é uma coisa... tão formal, mas ao mesmo tempo Deus dá uma resposta assim para dizer assim, eu estou te ouvindo, eu estou te vendo. Deus fala com o homem nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, na vírgula, no espaço de tempo. Às vezes Deus impede a gente. Eu me lembro, eu vou dar um testemunho em cima disso aí. E aí, quando eu chego, 10 minutos depois, desci do prédio, peguei o elevador, entrei no carro e fui para a igreja. Parei na porta da igreja uns 10 minutos, mais ou menos isso. E aí, quando eu chego na porta da igreja, está o irmão com o sapato na mão, dizendo assim, olha, o bispo trouxe um sapato para me dar, mas não dá no meu pé. E eu pensei logo, a quem que eu vou dar? E eu falei, sou eu. Ele olhou para mim e disse, eu vou dar para o senhor. Eu falei, tá bom, sou eu. E aí naquela hora eu fui para o joelho da oração, quando eu saí dali, de perto dele com o sapato na mão. E na oração eu lembrei que alguns minutos atrás eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou gostando desse sapato. Eu vou comprar outro. Falei assim, desse jeito. Falei, Lê, se der amanhã eu vou comprar outro sapato. E aí o Senhor me mostrou que estava me ouvindo. Então na porta da igreja, para entrar, eu recebo um par de sapatos. Não tem problema que o irmão levou e deu a um. Não deu o tamanho, mas deu no meu pé. E ele disse, eu quero dar para o senhor. E eu falei, é eu mesmo. E quando eu me ajoelhei, que eu caí em mim, que Deus estava me dando uma resposta dizendo, eu estou te ouvindo. A fidelidade de Deus é tremenda. Então na sexta-feira eu tinha que subir, nós queríamos, no sábado, nós íamos subir para São Paulo. E me deu nós íamos subir 8 horas da noite. A bispa falou comigo assim, é bom subir às 8, porque nós tínhamos uma visita, que era a Luana, e ela ia aguardar o irmão chegar para subir com as malas, e a missionária Cláudia, eu não sabia se ia mais gente, só sabia delas, e ela estava aqui com a gente. Então ela disse, vamos ficar até ela sair para gente aguardar com ela. Falei, tá bom. Mas quando chegou a tarde, aí por volta de umas 5 horas, me deu uma aflição de não ir tarde. Eu falei assim, não, eu não queria ir tão tarde, Lê. É muito tarde, eu não sei, eu queria ir mais cedo um pouco. E ela falou assim,
Ah, tudo bem. Aí eu falei com a irmã, ela estava com muitas malas, né? Muita coisa que nem cabia no nosso carro, porque tinha cachorro, tinha menina, tinha malas, tinha colchão, tinha dedron, tinha tanta coisa para levar, não cabia, né? Mais nada. E até cabia ela. Eu falei, cabe você, mas não cabe essas malas todas. E eu falei, você fica, eu deixo a chave e você aguarda, porque o moço pode, o do Uber chegar agora ou depois, né? E demorar. E eu queria ir mais cedo, eu não queria chegar lá 11 horas. Eu quero chegar aí por volta de 8, eu quero chegar cedo, porque assim me dá tontura às vezes, né? Por causa de algumas coisas, a idade, e às vezes eu sinto os olhos pesados e tudo, então a gente evita, né? Por causa da idade. Mas me deu aquela aflição que eu tinha que ir cedo. E eu saí 7 horas. Eu ia sair às 8, aí conseguimos sair às 7. Bom, com aquela correria toda, então vamos às 7. Aí fomos. E depois que passamos, chegamos lá em cima na serra, na primeira polícia rodoviária, estava tudo congestionado. Falei, será que é longe isso? Aí eu falei, Lê, eu acho que não é. Eu acho que eles estão parando, selecionando carros assim para parar e tudo, e era isso mesmo. E nós subimos tranquilo, muito fácil, mas quando chegou lá deu um engarrafamento assim pequeno, mas deu de uns 15 minutos. E aí passou um corpo de bombeiro, passou outro. Falei, Lê, acho que acabou de acontecer algum acidente. Então depois que eu passei, houve um acidente feio, alguém cortou lá e teve um acidente grave. Então, o que eu fiz sentado no carro? Eu estava ali parado, né? A gente fica logo aflita, né? Nossa, que trânsito, vai atrasar, aquela coisa toda. Mas não, foi só ali, uns 10 minutos, ali na polícia rodoviária. E aí deu para mim refletir vendo os bombeiros passar, passou uns 4 carros, então, e alguém estava falando, nossa, houve um acidente lá na serra e ainda há pouco. Então, quer dizer, eu passei e ao momento que eu passei, não demorou, já teve o acidente. Então a gente vê a fidelidade de Deus. Então aquela ânsia que eu estava de não temos que ir um pouco mais cedo. Não é esse horário, é exatamente o horário ia bater, porque calhou da irmã logo depois sair e ela chegou próximo, teve problemas, não teve acidente, mas teve problemas, né? Teve uma tentativa, porque parou tudo, teve uma tentativa de roubo, Deus deu livramento, mas assim, Deus deu resposta daquilo que chama livramento, porque Deus cuida. Então são nas respostas, nos detalhes que o Senhor age na vida da gente, nos mínimos detalhes, é que o Senhor dá resposta, fala, mostra que está ouvindo, mostra que está atento, cuidando. É muito lindo. Então Davi diz, celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Então ele traz um salmo que relata a fidelidade de Deus. Então eu sempre amei esse salmo por ver Davi, né? Até prego um pouco sobre ele, mas falo quase toda a pregação lembrando o salmo da fidelidade de Deus, que não há um Deus tão grande como ele, Senhor dos exércitos, com a tua fidelidade ao redor de ti. Paz, Tiago. Então, a gente vê por que Davi é classificado por Deus como segundo coração. E aí é onde eu digo a resposta de Deus. Você pode abrir agora aspas, você pode estar aí e dizer, estou com uma luta e parece que Deus não estava ouvindo, não está vendo, não está, parece que Deus está surdo, mudo, cego, não está se movendo a nada. Não, Ele está ouvindo, Ele está vendo e Ele está atento ao teu clamor.
E às vezes, no mínimo detalhe, ele vai te dar a resposta. Mínimo detalhe para dizer, eu estou cuidando de você. Parece que ele não fez nada. Fez. Ele move céus e terra em nosso favor. Ele move anjos a nosso respeito. Ele abre caminhos aonde não tem. Ele traça caminhos para que a gente possa passar. Ele abre porta onde não tem porta. Mas quer dizer, isso tudo é a força de expressão. Ele faz com que as coisas aconteçam. Ele traz à existência as coisas que não são por nossa causa. Ele move corações a nosso favor. Ele muda leis e decretos a nosso favor, a nosso respeito, para que a gente possa alcançar coisas que a gente nem imagina. É muito tremendo o agir de Deus. Então a fidelidade de Deus, ela tem que ser testemunhada no que ele age na vida da gente. Então ele dá um grande livramento. Ele faz você se antecipar, ele faz você se atrasar. E quando atrasa, a gente fica nervoso. É normal de todo mundo. Ai, não, atrasou tudo, enrolou tudo. Meu horário era aquele. E às vezes tudo Deus agiu ali naquele horário, embaraçou para que não acontecesse de você passar ali, naquela hora exata, naquele exato momento, para que você não fosse sofrer um acidente. Que você não fosse roubado, para que não acontecesse nenhum mal com você. É lindo isso. Isso é a fidelidade de Deus. E os escapes que Deus dá. Então, em todos esses 31 anos, eu passei momentos que eu dizia assim, Senhor, eu estou suportando, eu preciso cumprir com as minhas obrigações. Eu não, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei e nunca deitar devendo a ninguém. Daí eu começo com a cabeça a pensar, nossa, eu tenho que pagar isso e tenho que cumprir a minha palavra. Tenho que pagar aquela conta. Eu sempre fui assim muito, os meus cabelos brancos, grande parte, são os pensamentos das contas. Eu sou assim, desde de criança, né? Cumprir com a palavra que falou. Não, eu não vou porque eu não posso, mas tem que dar uma satisfação. Então eu sempre fui aquela preocupação de queimar a cabeça, principalmente quando é dívida, é coisa. E teve vezes que eu falei assim, Senhor. Então uma vez eu fiz uma oração na madrugada e falei, Senhor, eu não tenho como cumprir isso amanhã, isso hoje, agora de manhã. Eu não tenho como cumprir, vai passar o dia. E eu vou ser chamado de um homem que não cumpriu a palavra, porque eu falei que ia lá pagar. E há 20 anos atrás, R$ 1.200 era o que hoje? Não sei, uns 6 mil, 7 mil, aí calculando pelo dólar, mas era alto, não era baixo. Eu não tinha nada na conta. E eu chorei muito. Eu fui para a madrugada e chorei muito. Eu não fiz jejum para isso, não. É coisas materiais. Eu fui falar com Deus. Senhor, Tu és o meu Pai. Eu não tenho de onde tirar isso. Né? Eu não tenho. E eu preciso cumprir. E era para a própria obra de Deus. E eu, que era na construção. E aí eu falei, como é que eu vou cumprir a minha palavra? A pessoa está esperando, ela depende disso, porque era o mestre da obra. E aí eu fiquei na oração, não dormi. Eu não consigo dormir assim quando eu estou com esse tipo de problema. E aí eu fiquei orando, eu falei, puxa vida, eu vou ficar muito, muito triste. E aí, quando deu 7 e pouca da manhã, bateu na madeira da porta lá, eu estava ainda em obra, bateu, escutei bater e eu fiquei lá, de joelho.
orando, eu não queria atender. Estava muito, muito, muito chateado, né? E orando. E aí bateu, e a bispa acabou descendo e foi lá. E eu escutei quando uma mulher que falou um pouco alto, falou assim, escuta, quero falar com o pastor. E eu falo que eu estava esbaforido. Porque você passa uma noite de joelho, você não lavou o rosto, não escovou os dentes, e chorando e orando. Eu passei a madrugada toda até de manhã sem dormir. Ali, cochilando e voltando e orando, de joelho. Fiquei com a perna travada, a perna travou de ficar parado, com a circulação do sangue. E aí a bispa hoje, né, falou assim, pastor Lu, ela me chama de Lu, chama ela de Lê, né? Lu, uma senhora aqui quer falar com você, ela disse que tem que falar com você. Aí eu ainda falei assim, poxa, Lê, eu tô todo, né, eu tava com a roupa amassada que eu tava, tudo, tava esbaforido. Falei, meu Deus, como é que eu vou atender uma pessoa assim, né? Acho que nem o olho abria direito. E aí eu falei assim, mas Lê, mas aí ela falou assim, mas eu quero falar com o senhor. Como é uma distância de uns quase 30 metros, 20 e poucos metros, eu falei, tá bom, irmã, tá bom, eu já vou me levantar. Mas não estava deitado, não estava de joelho. Ela falou, não, eu vou até aí o senhor. E ela veio. E aí eu estava no chão, chorando. E ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho que falar com o senhor, porque o senhor me mandou, me incomodou a noite toda. E eu falei, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus. Quando eu olhei aquilo, a noite toda o senhor me incomodou. Eu falei, quando eu olhei, eu falei, eu estava aqui de joelho reclamando, falando, Senhor, me socorre, tu não está falando. Tu será que não está me ouvindo? Está triste comigo? Eu fiz esse tipo de oração a noite toda. Eu não vou cumprir com a minha palavra. E aí ela vem e diz, o Senhor não deixou eu dormir a noite toda. Ela falou assim, eu estou com um dízimo. Ela falou dízimo para dar. Ela falou, eu nunca desobedeci o meu pastor. Mas eu falei, eu ganhei um dinheiro à parte, o dízimo do mês eu dei já, pastor. Mas eu ganhei um dinheiro à parte. E eu queria dar para quem está precisando. Esse dinheiro, eu falei, eu vou dar o valor do dízimo. Era uma oferta, né? Ela não sabia falar oferta na hora. Falou dízimo. E aí eu falei, eu quero dar para alguém que está precisando. E o Senhor incomodou ela a noite toda, falou com ela, disse, vá naquela igreja que ela nunca tinha ido. Não sei se tinha ido lá ao culto, não sei, mas não era de lá. E vá lá naquela igreja, lá na rua Murilo Furtado 849, e fala com o homem que está lá orando, que está lá no chão, é meu servo. E ela falou que ele falou isso, aquilo, me desabei. Eu chorei, eu falei, meu Deus, ela falou assim, mas antes que o senhor abra o pacote, fale o valor que o senhor pediu para Deus. Olha, ele ainda falou isso. E eu chorei muito, eu não aguentei. Eu falei, meu Deus. Porque eu falei assim, irmã, eu tenho que cumprir hoje R$ 1.200. Ela falou assim, abra o pacote. E eu abri, quando eu olhei aquele pacote, era 20 e poucos anos atrás. Era como se fosse, sei lá, 8, 10 mil hoje. E eu abri aquele pacote que eu olhei, eu falei, irmã, é para pagar a conta da igreja, da obra. Aí ela falou assim, mas o senhor te ouviu. E se o senhor pedisse mais, ele mandava mais, ainda brincou comigo, para me rir, né, que eu estava chorando, que eu falei, ele ouve. Eu falei, Senhor, perdoa, o senhor ouve. Então Davi, quando se expressa nesse Salmo 89, ele está expressando todo o Salmo, a fidelidade de Deus. Davi não deixava escapar a honra, a glória, a autoridade do Senhor. Então, nesses 31 anos, Deus fez isso comigo. Tudo que eu pensei, Ele me deu.
Eu nunca pensei em alto luxo. Nunca pensei. Nunca pensei em dizer assim, e o senhor, e ele, por que ele não deu isso? Não, ele não deu porque não foi o que eu pensei. Deus é detalhista. Eu também não pedi por minha soberba, por minha luxúria, simplesmente. Mas o que eu pedi para mim viver bem ali, o melhor, ele sempre deu. Isso é fidelidade de Deus. Então eu quero encerrar aqui a minha fala, porque isso são inúmeros, eu tenho inúmeros de testemunhos como esse. O que eu achei lindo foi quando aquela senhora, de idade, tá? E ela chega e diz assim, Deus não me deixou dormir para mim vir falar com o senhor. Aquilo eu já desabei. Eu falei, irmã, ela falou assim, porque ele disse que eu tinha que te trazer o que eu propus para ele. Eu falei, eu quero dar para alguém, para uma obra, né? E às vezes eu até brinco, falo para os irmãos, Deus nunca deixou faltar nada na obra, é pequena, é simples, é humilde, mas é muito boa, né? Eu falei isso para o irmão que veio dos Estados Unidos pregar, ele nunca tinha visto a obra que Deus tinha feito sobre mim, nós batizamos junto nas águas, pastor Wellington, e ele falou assim, ele é muito amoroso ao Senhor, com oração e tudo, muito dedicado, e ele falou, aí eu vou aí, e veio, e ele falou, como é que é a igreja? Eu falei, é simples, é pequenininho, Wellington, você está aí nos Estados Unidos, é coisas grandes, é bem simples, e quando ele chegou, ele falou assim, não, pastor, ô Luiz, ele me chama de Luiz, não é simples não, eu estou vendo uma igreja muito linda, bem cuidada e muito boa. E eu fiquei muito contente. Ele sabe que a primeira coisa que eu vim falando com o Senhor, eu quero sentir a tua presença. Quando eu cruzei aquela porta, eu senti a presença de Deus. Então aqui é grande. Ele falou, e aquilo me alegrou muito, né? Então, irmão, Deus, o que eu estou falando é de Deus na sua fidelidade. Ouve, fala e vê. E age nos mínimos detalhes. Eu quero encerrar aqui. Leia com calma o Salmo 89, que é o pão diário de hoje. Eu vou ler mais vezes semana e a gente vai estar ministrando sobre ele, sobre Davi e sobre a fidelidade de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração aqui dizendo, ontem eu não pude estar, eu pedi já perdão a todos. Eu estava dentro do banco, entrei correndo 9 e pouca e saí de lá mais de 11 horas. E tem hora que você não pode usar o aparelho, não pode fazer nada, e eu fiquei inerte. Eu tinha que ir cedo, porque ia me complicar durante o dia, então eu tentei correr para resolver e não resolvi. Eu resolvi depois, atrasado, então me perdoe. Mas eu quero orar com você, eu quero dizer para você, não olhe para a circunstância, não pense que Deus está quieto, não está vendo, não pense que Deus está em silêncio, não está ouvindo, não pense que Deus não fale nada, que Ele está mudo, desatento à tua causa. De jeito nenhum. Nunca Deus deixou de me responder. São 31 anos. Mesmo até nas minhas iras. Porque a palavra diz, irai-vos e não pequei. Quando a gente tem contradições, coisas ruins, que a gente fica chateado, como Jesus ficou, como Deus fica também, mas não pecar, não tomar atitude que fira a Deus, né? Mas, irmãos, Deus está atento, aí Deus te acalma, Deus te orienta, Deus mostra por que Ele esperou, que não era tempo, porque às vezes a gente vai se machucar fora do tempo, às vezes a gente vai fazer coisas que não era bom fora do tempo. O tempo de Deus é perfeito, a palavra de Deus é poder, então tudo que Deus é poderosa em si a palavra. Então tudo que Deus faz é bom, a palavra diz. Tudo que Deus faz é bom. Então Deus nunca atrasa, nunca falta, nunca deixa de ouvir, nunca deixa de agir. Ele faz na hora certa, no tempo certo.
Então dá aquela resposta assim para você ver. A do sapato é uma coisa simples, não é? Não era nem para mim, mas isso no coração do irmão. Ele dizia, eu vou dar para o bispo Carlos. Não, o bispo Edson foi até. Aí chegou, aí ele pegou e falou, não, mas é pequeno para o meu pé. E eu vinha chegando com o cara e disse, mas é seu. Quando ele falou, é seu, deve caber no seu pé. Eu falei assim, é meu, sou eu mesmo. Ainda falei assim, sou eu mesmo, brincando, e peguei. Mas quando eu ajoelhei, eu entendi que era uma resposta de Deus dizendo, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu estou atento à sua vida, seja para você andar reto ou incorreto. Eu estou com meus olhos atentos a você, cuidando de você, zelando de você. Isso é Deus. Então a fidelidade de Deus cuidou de Davi em todas as áreas. Amanhã a gente continua no mesmo salmo. Essa semana, quem sabe, Deus nos ministra, nos deu pão diário sobre o Salmo 89. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. Senhor, é o teu povo que tu chamou por povo, que é tantos quantos, como teu apóstolo João disse, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor, a todos desse mundo, Senhor, que se porte em ser os seus filhos, Senhor. Eu apresento diante de Ti nessa oração, para que, Senhor, Tu alcance com a Tua fidelidade. A Tua fidelidade que é infinita, a Tua fidelidade que é maravilhosa, a Tua fidelidade que é poderosa, a Tua fidelidade, Senhor, que está ao redor de Ti, Senhor. A Tua fidelidade que os céus clamam e proclamam e a terra, Senhor, e na congregação dos justos, a Tua fidelidade Senhor, é glorificada, é exaltada. Ó Santo de Israel, ó Jeová, Tu és o Deus vivo, Tu és o Filho de Deus glorificado, Tu és o Espírito Santo conosco. Nós declaramos, Senhor, te dou glórias pelo Teu poder e graça. Abençoa a vida do Teu povo. Senhor, livra do mal, Senhor. Guarda esta nação, ela é Tua. Traz, Senhor, a estabilidade, a paz, a restauração, renova, a libertação, tira todo o mal, Senhor, quebrando as cadeias do inferno, tudo aquilo que destrói, Senhor. Nós declaramos, haja paz no nome de Jesus Cristo, pelo nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, que faz, Senhor, todas as coisas novas para glorificar o Teu povo. Senhor, este ano de 2023, Senhor, é o ano da vitória do Teu povo, é o ano da vitória da Tua igreja. Senhor, Tu estás à porta e nós glorificamos o Teu nome. Haja salvação, cura e libertação, cura toda enfermidade. Tira, Senhor, agora, em nome de Jesus. Provém na vida do Teu povo, assim como Tu disse na Tua palavra. Senhor, provém para mostrar que Tu, Senhor, cuida, que Tu és e que de geração em geração e continua sendo, Senhor, um Deus zeloso com a Tua fidelidade ao redor de Ti. Se você ouvir essa mensagem chegar até você, converta-se a esse Deus, no nome de Jesus. Toque teus joelhos, levante as mãos aos céus, clame por Ele, diga, Jesus, perdoa meus pecados, me lava com a Tua palavra, escreve meu nome no livro da vida. Ele vai escrever, eu te aceito como suficiente Salvador da minha vida. Ele vai te aceitar. Vai a uma igreja, Missão Evangélica Porta para o Céu, Petrópolis, no Rio, aqui na sede de São Paulo, Rua dos Colibris, Avenida Antonello da Messina, e os trabalhos, ou procura um dos nossos bispos, pastores, missionários, e você vai ser atendido em nome de Jesus. Amanhã estarei aqui às 10 horas. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. E há tantos quantos. Hoje tem a live do nosso presbítero Adelino, às 20 horas, Adelino de Souza Lima. Entre aí. Irmão José Frutuoso está ali. Alguns rostos vêm. No outro dia a irmã falou assim, eu entro, aparece, o senhor não me vê? Eu falei, não vi, mas que eu não vi. Deus te viu. Deus abençoe, na paz. Amém. Beijo, pastor Júnior.